João André Costa parou à entrada do seu centro de escritórios na Avenida da Liberdade e, como habitualmente, percorreu com o olhar a fachada do edifício. 42 andares de vidro e metal erguiam-se para o céu, refletindo as nuvens de outono. Neste edifício situava-se a sede do seu império petrolífero, a Costa Oil, uma das maiores empresas do país. Em 20 anos de trabalho árduo, ele construíra um negócio com um volume de negócios de milhares de milhões de euros. Mas todas as manhãs ainda sentia orgulho ao olhar para este símbolo do seu sucesso. Hoje era uma terça-feira normal, meados de outubro. Às 8h da manhã, João tinha uma reunião marcada com o ministro da Energia. Às 10h, negociações com parceiros chineses e à 1 da tarde, o conselho de administração. Agenda preenchida, como sempre. O motorista, Simão, já abrira a porta do Maybach preto, mas João abrandou o passo. À entrada do edifício estava uma menina pequena, de uns 8 ou 9 anos. Estava vestida com um casaco cinzento simples, claramente grande demais para ela, demasiado comprido e largo. Nos pés, sapatos pretos gastos. Nas mãos, uma pequena mochila. Os cabelos loiros estavam presos num rabicho arrumado, mas notava-se que o corte não era atualizado há muito tempo. O estranho era que a segurança não a tinha afugentado. Normalmente, estranhos não se demoravam perto do edifício, especialmente crianças, mas a menina estava parada tranquilamente, como se esperasse alguém específico, e observava atentamente cada pessoa que entrava. Quando João se aproximou da entrada, a menina deu um passo em sua direção. Desculpe, disse ela com uma voz baixa, mas clara. O senhor é o João André Costa? João parou. Atrás dele, os guarda-costas imobilizaram-se. Nos olhos da criança não havia medo nem timidez, apenas uma séria expectativa pela resposta. Sim, sou eu, pronunciou ele lentamente. E tu, quem és? Como chegaste aqui? A menina olhou-o atentamente como se estivesse a verificar algo na memória, e depois assentiu. O senhor não precisa de uma filha? A pergunta soou tão simples e natural, como se ela estivesse a perguntar sobre o tempo. João sentiu a garganta secar. Os guarda-costas ficaram tensos, prontos a intervir a qualquer momento. Ele não encontrou imediatamente uma resposta. O que disseste? Perguntei. O senhor não precisa de uma filha? Repetiu a menina com a mesma seriedade. A mamã dizia que o senhor não tem filhos e eu sei fazer ovos mexidos, arrumar a casa e até sei lavar roupa. É verdade que a mão não me sai muito bem, mas na máquina de lavar, sim. João ficou parado, incapaz de dizer uma palavra. Em 20 anos de negócios, estava habituado às reviravoltas mais inesperadas, mas algo assim nunca lhe acontecera. A menina falava de si mesma como se fosse uma mercadoria à venda e isso partia-lhe o coração. Como te chamas? Perguntou ele, agachando-se. Catarina. Catarina Santos. E o senhor é mesmo o João André Costa? A mamã mostrou a sua foto no jornal e disse que o senhor era bom. O apelido Santos ecoou dolorosamente na memória de João. Helena Santos, a sua antiga empregada doméstica. Não ouvia aquele nome há 10 anos, mas agora ele surgiu com uma clareza surpreendente. A tua mãe é a Helena Santos? Perguntou ele com cautela. Catarina assentiu. Era. A mamã morreu há um mês. Antes de morrer, deu-me a sua morada e disse que, se as coisas ficassem mesmo más, podia vir ter consigo. Disse que o senhor era uma pessoa justa e não me deixaria em apuros. João sentiu um aperto no peito. Helena morrera, a jovem mulher que ele despedira injustamente há 10 anos por suspeitas de roubo da sua esposa quando ela não tinha culpa nenhuma. Onde vives agora? Perguntou ele. Com a avó Gabriela. Mas ela está muito doente, está sempre deitada e não temos dinheiro nenhum. Tentei trabalhar, lavei as janelas da escada, passei o cão da tia Célia, mas não chega. A avó precisa de medicamentos e são caros. A voz da menina tremeu, mas ela mantinha-se com uma coragem surpreendente. João percebeu que aquela pequena passara por provações que teriam derrubado um adulto. Está bem, Catarina, disse ele, levantando-se. Vem comigo.
Primeiro vamos almoçar e depois decidimos o que fazer. Catarina olhou-o com desconfiança. A sério? Não me está a enganar? Não engano, prometo. João acenou a Simão e este abriu a porta traseira do carro. Catarina sentou-se cuidadosamente no banco de couro, claramente pela primeira vez num carro tão caro. Enquanto o carro se dirigia ao restaurante, João não conseguia desviar o olhar da menina. Havia algo familiar nos seus traços faciais, mas ele não conseguia identificar o que. Talvez se parecesse com Helena, ou talvez tivesse traços de outra pessoa. Pegou no telemóvel e ligou para o chefe da segurança, Miguel Pedro Lopes. Miguel Pedro. Preciso que descubra tudo sobre Helena Santos, a minha antiga empregada. Tudo o que conseguir encontrar sobre os últimos 10 anos. E sobre a filha dela, Catarina. Preciso disso até o fim da tarde. Entendido, João André. Estará feito. João guardou o telemóvel e olhou para Catarina. A menina observava em silêncio as ruas de Lisboa que passavam pela janela. No seu rosto havia uma seriedade que não deveria existir em crianças da sua idade. O que quer que se escondesse por trás desta história, ele tinha de descobrir a verdade. Pela memória de Helena e por esta criança corajosa que viera ter com ele com uma pergunta tão desesperada e simples: o senhor não precisa de uma filha? O restaurante Quatro Estações recebeu-os com a sumptuosidade dos seus interiores e um serviço impecável. João escolhera aquele local de propósito. Era calmo, acolhedor e podiam conversar sem receio de ouvidos indiscretos. Catarina caminhava ao lado dele, sem se atrasar, mas ele via como ela observava disfarçadamente as paredes douradas, os lustres de cristal e as estátuas de mármore. O maître acompanhou-os a uma sala privada, onde havia apenas uma mesa. Senta-te, disse João, puxando uma cadeira. Catarina sentou-se cuidadosamente, pousando a mochila ao lado. O empregado trouxe o menu, mas João pô-lo de lado. O que gostas de comer? Perguntou ele. Tudo, respondeu Catarina rapidamente. Não sou esquisita. Não, diz a sério. O que gostas mais? A menina ficou pensativa. A mamã às vezes fazia um frango delicioso com batatas e comprava bolo Napoleão no meu aniversário. Mas isso foi há muito tempo, quando a mamã ainda trabalhava. João acenou ao empregado. Traga-nos filetes de frango em molho de natas com puré de batata, uma salada de legumes frescos, 2 fatias de bolo Napoleão e chá com limão. Quando o empregado se retirou, João olhou atentamente para Catarina. Conta-me sobre a tua mãe. Quando é que ela ficou doente? Catarina desdobrou cuidadosamente o guardanapo no colo. Notava-se que a mãe lhe ensinara boas maneiras. Há uns 2 anos a mamã começou a cansar-se muito. Depois começaram as dores. Fomos ao centro de saúde, mas disseram que era preciso fazer uma operação e não tínhamos dinheiro. A mamã tentou trabalhar, limpava escritórios à noite, mas as forças diminuíam cada vez mais. E o que é que a tua mãe contava sobre mim, sobre o tempo em que trabalhou conosco? Catarina fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. A mamã dizia que o senhor era uma boa pessoa, mas que tinha uma esposa má. Que a esposa não gostava da mamã e inventou que a mamã tinha roubado alguma coisa. A mamã ficava muito triste quando se lembrava. Dizia que nunca tinha tirado nada. João lembrava-se daquele dia 10 anos atrás. Margarida correra para o seu escritório, agitando uma pulseira de ouro com diamantes e afirmando que a encontrara no quarto da empregada. Ele acreditou na esposa, não investigou e simplesmente despediu Helena, sem sequer ouvir as suas explicações. A mamã mostrava-me as suas fotografias nos jornais, continuou Catarina. Dizia que o senhor se tornara muito famoso e rico e que tinha um bom coração, que simplesmente naquela altura acreditou numa mentira. Trouxeram a comida. Catarina comia devagar, cuidadosamente, saboreando visivelmente cada pedaço. João notou que a menina tentava não mostrar o quão faminta estava, mas os seus olhos denunciavam-na. Há muito tempo que não via comida assim. Catarina, e o que a tua mãe dizia sobre o teu pai? A menina parou com o garfo no ar. A mamã disse que o papai era muito bom, mas que não sabia que eu existia. Que um dia com certeza lhe contaria sobre mim, mas que por enquanto era preciso esperar. E não disse mais nada.
Antes de morrer, a mamã pegou na minha mão e disse: Catarina, se as coisas ficarem mesmo más, vai ter com o João André Costa. Ele é uma pessoa justa e não te deixará em apuros. Talvez ele até... Catarina hesitou. Talvez o quê? A mamã não acabou a frase. Só chorou e não falou mais sobre isso. João sentiu uma terrível suspeita a nascer dentro de si, mas afastou esse pensamento. Parecia demasiado incrível. Catarina, quando fazes anos? 7 de julho, já fiz 9 anos. João calculou rapidamente. Se Catarina tinha agora 9 anos, nascera em julho, o que significava que fora concebida em outubro, exatamente na altura em que Helena trabalhava como empregada deles. Não, era impossível. Ele não traíra Margarida. Embora Helena fosse realmente uma rapariga bonita, e muitas vezes ficassem sozinhos em casa quando Margarida ia visitar a irmã a Paris. Mas não acontecera nada entre eles. Ou acontecera? João tentou recordar aquele período. Há 10 anos, o seu casamento com Margarida não estava nos melhores dias. Ela ia constantemente visitar a irmã. Discutiam frequentemente. E Helena estava por perto. Bondosa, compreensiva, bonita. Houve uma noite... Não podia ser. Ele estava muito bêbado, bebera muito durante toda a noite, estava perturbado por mais uma discussão com a esposa. Helena trouxera-lhe chá, depois deitou na cama e ele beijou-a. Mas as memórias a partir daí tornavam-se nebulosas. De manhã, já nem se lembrava do que acontecera na noite anterior. Teria acontecido alguma coisa. Tio João está doente? Perguntou Catarina preocupada. Ficou pálido. Não, está tudo bem. Estava só a pensar. João olhou para a menina com mais atenção. Meu Deus, mas ela parecia-se com ele. Como não reparara logo? Catarina acaba de comer. Temos de ir. Ele precisava de falar com Miguel Pedro o mais rápido possível. Precisava de respostas e immediately. A mansão de João Costa em Cascais recebeu-os 1h30 depois do almoço. Enquanto viajavam, Catarina adormeceu no banco de trás, aconchegada à sua mochila. João observava-a disfarçadamente e, a cada minuto, convencia-se mais. A semelhança era espantosa. Simão parou o carro suavemente em frente à entrada principal. A mansão em estilo arte nova, construída há 5 anos, impressionava pelas suas dimensões. 3 andares, inúmeras divisões, piscina, jardim de inverno. O terreno de 2 hectares estava cercado por um muro alto. Catarina, chegamos, disse João em voz baixa. A menina abriu os olhos e espreitou pela janela. A sua boca abriu-se ligeiramente de espanto. Esta é a sua casa? Sussurrou ela. Sim, vamos, vou mostrar-te tudo. Entraram no hall com uma ampla escadaria que levava ao 2º andar. Catarina observava em silêncio as pinturas nas paredes, o lustre de cristal, os móveis antigos. João, já estás em casa? Ouviu-se uma voz da escada. Margarida Costa descia num elegante fato bege da Chanel. Os seus cabelos escuros estavam impecavelmente penteados. A maquilhagem perfeita. Aos 40 anos parecia ter 30, graças a caros tratamentos de beleza. Ao ver Catarina, Margarida parou. E o que é isto? Margarida, apresento-te a Catarina, disse João pousando a mão no ombro da menina. Catarina, esta é a minha esposa Margarida. Olá, disse Catarina em voz baixa e estendeu a mão hesitante. Margarida olhou a menina de cima a baixo com repugnância, o casaco gasto, os sapatos simples, a mochila barata. João, explica-me o que se passa, disse ela friamente. De onde veio esta criança na nossa casa? Depois explico tudo. A Catarina está cansada, precisa de descansar. Como assim, depois? Exijo explicações imediatamente. João pegou na mão de Catarina. Vamos, vou mostrar-te o quarto de hóspedes. Subiram ao 2º andar. João abriu a porta de um dos quartos de hóspedes. Claro, acolhedor, com uma cama grande e vista para o jardim. Podes descansar aqui. Se precisares de alguma coisa, carrega neste botão.
Mostrou-lhe o botão de chamada da criada. A empregada, Ana, trará tudo o que quiseres. Obrigada, disse Catarina, pousando cuidadosamente a mochila na cadeira. E quanto tempo ficarei aqui? Até decidirmos o que fazer. Não te preocupes, prometi ajudar-te, e cumprirei a minha palavra. João desceu, onde já o esperava uma Margarida furiosa. Explica imediatamente que teatro é este, gritou ela. De onde veio essa maltrapilha e o que faz na minha casa? É a filha da Helena Santos. Margarida empalideceu. Daquela empregada. Ladra? Ela não roubou nada, Margarida. E tu sabes disso perfeitamente. Claro que roubou. Eu encontrei a minha pulseira no quarto dela. Foste tu que a puseste lá. Margarida ficou ainda mais furiosa. Como te atreves? Eu não permito. A Helena morreu há um mês, interrompeu a João. De cancro. Não tinha dinheiro para o tratamento. E a filha dela veio hoje ao meu escritório e perguntou: O senhor não precisa de uma filha? Percebes? Uma criança de 9 anos pediu ajuda. Margarida ficou em silêncio por um momento, depois encolheu os ombros. E então? Há milhares de órfãos assim. Leva a um orfanato e esquece. Não posso. Por quê? João olhou a esposa nos olhos. Porque talvez ela seja minha filha. Margarida ficou imóvel como se tivesse levado um choque. O quê? O que disseste? Ouviste bem. A Catarina nasceu em julho, o que significa que foi concebida em outubro, exatamente quando a Helena trabalhava conosco. Tu dormiste com aquela criatura? Não a chames assim. Não me lembro, mas é possível. Estávamos à beira do divórcio. Eu bebia muito e tu não vivias em casa. Margarida levou a mão ao coração. Eu não posso. Como pudeste? Tu ias constantemente ter com a tua irmã. Discutíamos todos os dias. Eu estava sozinho e decidiste divertir-te com a criada, gritou Margarida. Como pudeste humilhar-me assim? Margarida, acalma-te. Por enquanto é apenas uma suposição. Amanhã faremos o teste de ADN e descobriremos tudo. E se ela for realmente tua filha? O que acontece então? João ficou em silêncio por um momento, depois disse com firmeza: Então irei adotá-la. Margarida gritou ainda mais alto: Não permitirei que essa criança viva na minha casa. Margarida, ou ela, ou eu. Escolhe. Nesse momento, tocou a campainha. João viu pela janela que o carro da segurança se aproximava da casa. É o Miguel Pedro. Agora saberemos a verdade. Abriu a porta. O chefe da segurança estava no limiar, com o rosto pálido e uma pasta de documentos nas mãos. Chefe, disse ele com voz embargada. Não vai acreditar no que descobri sobre essa menina. Miguel Pedro Lopes trabalhava como chefe da segurança de João há 8 anos. Ex-coronel da polícia. Sabia desenterrar os segredos mais bem guardados. Mas agora, este homem sempre imperturbável parecia chocado. Venha para o escritório, disse João, conduzindo-o pelo corredor. Margarida seguia atrás. O rosto pálido, as mãos a tremer. Entraram no espaçoso escritório, cujas paredes estavam decoradas com diplomas e prêmios. Miguel Pedro sentou-se na poltrona em frente à maciça secretária de Carvalho, abriu a pasta e tirou vários documentos. João André, começou ele. Verifiquei tudo o que pude encontrar sobre Helena Santos nos últimos 10 anos. E o que descobri muda tudo. Diga, disse João tenso. Começo pelo que aconteceu há 10 anos. Helena Santos foi realmente despedida por acusação de roubo de uma pulseira de ouro, mas encontrei as gravações das câmaras de vigilância dessa época. Miguel Pedro pegou no tablet e ligou o vídeo. Veja, aqui está a D. Margarida a entrar no quarto da empregada de manhã cedo, quando Helena não está. Nas mãos dela tem algo brilhante, provavelmente a tal pulseira. E aqui sai já de mãos vazias. Margarida levantou-se bruscamente. Isso é uma montagem. Fabricaram este vídeo. Dona Margarida, continuou Miguel Pedro calmamente.
Esta é a gravação original do servidor da empresa de segurança. Tem uma assinatura digital e não pode ser falsificada. João olhava para o ecrã em silêncio. Tudo se tornou claro. A esposa tinha mesmo colocado a pulseira no quarto de Helena. Mas por quê? Continue, disse ele. Também encontrei documentos médicos. Uma semana antes do despedimento, Helena Santos fez análises numa clínica privada. O resultado? Gravidez. João sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Gravidez? Sim, estava de cerca de 3 semanas, ou seja, a concepção ocorreu aproximadamente em meados de outubro, 10 anos atrás. Margarida agarrou-se às costas da cadeira. Não, não pode ser verdade. João virou-se lentamente para a esposa. Sabias? Sabias que a Helena estava grávida? Margarida ficou em silêncio. O rosto estava branco como cal. Responde! Gritou João. Eu vi o teste dela, confessou finalmente Margarida. Ela deixou-o na mesinha de cabeceira no quarto da criadagem. E percebi que era teu. Como sabias? Não sou cega. Via como olhavas para ela, como ela corava quando entravas na cozinha. E naquela noite, quando voltei de Paris mais cedo, via-a sair do teu escritório de roupão. João tentou recordar aquela noite. Estava bêbado, Margarida fora ter com a irmã. Tinham discutido antes da partida dela. Helena trouxera-lhe chá. Conversaram sobre a vida, sobre os seus problemas nos negócios. Ela era tão compreensiva, tão bondosa. E sim, algo aconteceu entre eles. Não se lembrava dos detalhes, mas lembrava-se da sua ternura, das suas lágrimas. Depois de manhã, ela evitava o seu olhar e ele atribuiu tudo ao álcool e ao estresse. Mais tarde, armaste a cilada da pulseira e despediste-a, disse ele. Não podias permitir que ela tivesse um filho meu. Estava a proteger a nossa família, gritou Margarida. O nosso casamento, o nosso futuro. Que família? Riu-se João amargamente. Nunca tivemos uma família de verdade, apenas conveniência. Miguel Pedro tossiu. João André, permite-me continuar. Sim, claro. Após o despedimento, Helena Santos mudou-se para a casa da sua mãe, Gabriela Santos. Alugavam um apartamento T1 na Amadora. Helena tentou encontrar trabalho, mas a gravidez atrapalhou. Catarina nasceu a 7 de julho na maternidade da Amadora. Nos documentos consta o nome do pai? Perguntou João. Não. Na linha do pai está um traço. E depois? Helena trabalhou onde pôde, limpava escritórios, lavava louça em cafés, vendia no mercado. O dinheiro era terrivelmente escasso. Há 2 anos diagnosticaram-lhe cancro da mama em estádio 4. João cerrou os punhos. Estádio 4 era praticamente uma sentença. O tratamento custava cerca de 200 mil euros, continuou Miguel Pedro. Helena tentou angariar o dinheiro, até criou uma página num site de ajuda a doentes oncológicos, mas só conseguiu 8 mil euros. Isso só chegou para analgésicos. João baixou a cabeça. 200 mil euros. Era uma ninharia para ele. A quantia que gastava por mês nos tratamentos de beleza e entretenimentos da esposa. E Helena morria porque não conseguia reunir esse dinheiro. Nos últimos meses, ela já não conseguia trabalhar, continuou o chefe da segurança. A filha Catarina cuidava dela e da avó doente. Os vizinhos dizem que a criança se comportava como um adulto. Comprava comida, cozinhava, lavava roupa, arrumava a casa. Meu Deus, sussurrou João. Uma criança de 9 anos. Helena morreu há um mês em casa, na cama. Antes de morrer, chamou uma vizinha e pediu-lhe para tomar conta de Catarina. Margarida soluçou e saiu a correr do escritório. João nem sequer virou a cabeça. Estava absorvido pelo relato. E a avó da menina, como está agora? Gabriela Santos, 72 anos, diabetes, problemas cardíacos, raramente se levanta da cama. Catarina cuida dela sozinha. Não tem dinheiro nenhum. Vivem da pensão da avó. João levantou-se e aproximou-se da janela. No jardim cresciam pinheiros seculares, havia móveis de jardim caros, uma fonte murmurava. Enquanto na Amadora,
Uma menina de 9 anos cuidava da avó doente e passava fome. Miguel Pedro, há mais alguma coisa? Sim, encontrei o diário de Helena Santos. João virou-se bruscamente. Diário? A vizinha guardou os pertences de Helena para Catarina, a pedido dela. Entre eles estava um caderno comum, onde Helena fez anotações nos últimos 2 anos. Aqui estão alguns excertos. Miguel Pedro abriu o caderno e começou a ler. 15 de março. Hoje a Catarina perguntou pelo pai. Não sei o que lhe dizer. Como explicar que o pai dela é um homem rico que nem sabe da sua existência? Que a culpa é minha por não lhe ter dito a verdade há 10 anos. João sentou-se novamente na cadeira. Então, Helena considerava o mesmo o pai de Catarina. 28 de maio. O médico disse que me resta pouco tempo. A Catarina não sabe o quão grave é. Mas é uma menina inteligente, percebe? Ontem trouxe-me chá e disse: Mamã, não te preocupes, eu tomo conta da avó. Tem 9 anos e já a pensa como uma adulta. 10 de junho. Decidi contar a verdade a Catarina sobre o pai. Ela tem o direito de saber. Dei-lhe a fotografia do João André do jornal. Disse que ele é um homem bom que simplesmente não sabe dela. A Catarina olhou para a foto por muito tempo e disse: Mamã tem os mesmos olhos. Sim, ela tem os olhos do João. 20 de junho. Última anotação. Amanhã vou para o hospital, mas sei que já não voltarei para casa. A Catarina prometeu tomar conta da avó. Dei-lhe a morada do João André e disse: Se as coisas ficarem mesmo más, vai ter com ele, ele é um homem justo, talvez a reconheça como filha. Ela parece-se tanto com ele. Miguel Pedro fechou o caderno. Fez-se silêncio no escritório. João André, disse ele finalmente, segundo todos os dados que reuni, a probabilidade de Catarina Santos ser sua filha é de 90%. João assentiu. Amanhã de manhã faremos o teste de ADN, mas eu já sei o resultado. O que vai fazer? O que devia ter feito há 10 anos. À noite reinava um silêncio tenso na casa dos Costa. Margarida trancara-se no seu quarto e não respondia às batidas. Catarina jantou no quarto de hóspedes com a empregada Ana, que simpatizara imediatamente com a menina sossegada e bem educada. João estava sentado no seu escritório a reler o diário de Helena. Cada linha ecoava com dor no seu coração. Como pôde ser tão cego? Como pôde acreditar na mentira de Margarida e não investigar a situação? Por volta das 22, subiu ao segundo andar e bateu à porta do quarto de Catarina. Posso entrar? Claro, ouviu-se uma voz baixa. Catarina estava sentada na cama de pijama que Ana lhe trouxera, demasiado grande, mas limpo e macio. Tinha um livro nas mãos. O que estás a ler? Perguntou João, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Sobre um príncipe. A mamã lia-me este livro quando eu era pequena e agora já sei ler sozinha. Gostas de estar aqui? Catarina assentiu timidamente. Sim, é muito bonito. E a de Ana é muito simpática, trouxe-me o jantar e o pijama. Disse que amanhã podemos ver o jardim de inverno e a piscina. Catarina, preciso de te dizer uma coisa. Amanhã vamos ao médico fazer uma análise especial. Vai mostrar se somos parentes ou não. A menina olhou-o atentamente. E se formos parentes? Então serei o teu pai oficialmente. Adoto-te. E se não formos? Mesmo assim não te abandonarei. Encontrarei uma boa família para ti, ou cuidarei de ti eu mesmo. Prometo. Catarina ficou em silêncio por um momento, depois perguntou em voz baixa. E a sua esposa? Ela não gosta de mim. Vi como ela olhou para mim. João suspirou. A criança revelara-se muito perspicaz. A Margarida, ela habituou-se a viver só comigo. Precisa de tempo para aceitar as mudanças. A mamãe dizia que uma vez o senhor teve uma esposa má que a magoou. É ela? Sim, respondeu João honestamente. É ela. E o senhor ama-a? Esta simples pergunta infantil fez João refletir. Amaria ele Margarida? Em tempos talvez sim, mas nos últimos anos,
O casamento deles mantinha-se apenas por hábito e interesses financeiros comuns. Catarina, as relações adultas são muito complicadas. Nem sempre o que parece amor o é. A mamãe dizia que o amor verdadeiro deve tornar as pessoas melhores. E se uma pessoa se torna má e magoa os outros, então não é amor. Vindo de uma menina de 9 anos, estas palavras soavam como uma sentença ao seu casamento. A tua mãe era uma mulher muito sábia, disse João. Pena que percebi isso tarde demais. E o senhor amava-a. João ficou em silêncio. Amaria ele Helena. Aquela noite, 10 anos atrás, lembrava-se dos seus olhos, cheios de ternura e tristeza. Lembrava-se de como ela o acalmou e disse que tudo ficaria bem. Lembrava-se da sensação de paz ao lado dela. Sim, respondeu ele finalmente. Provavelmente amava, mas fui demasiado tolo para perceber. Então eu nasci do amor, disse Catarina seriamente. A mamã dizia que as crianças nascidas do amor trazem felicidade. Então tu certamente me trarás felicidade, sorriu João. Beijou a menina na testa. Dorme. Amanhã será um dia difícil. Saindo do quarto de Catarina, João dirigiu-se ao quarto de Margarida. A porta estava trancada, mas ele tinha a chave. Margarida estava sentada em frente ao toucador, a tirar a maquilhagem. No espelho, ele viu os seus olhos inchados de chorar. Precisamos de conversar, disse ele. O que há para conversar? Riu-se ela amargamente. Trouxeste para casa a tua filha ilegítima. Está tudo claro. Margarida, percebo que estás magoada, mas... Magoada? Ela virou-se bruscamente. João, destruíste a nossa vida há 10 anos e agora novamente. A nossa vida não se destruiu ontem. Há muito tempo que vivemos como estranhos, mas vivíamos. Tínhamos uma casa, uma posição na sociedade, estabilidade. Tínhamos tudo, exceto amor. Margarida levantou-se e aproximou-se da janela. Amor, achas que amavas aquela empregada? Não sei, mas com ela sentia o que nunca senti contigo. E o que era? Paz, ternura, compreensão. Margarida riu-se, mas foi um riso histérico. E por isso estás disposto a destruir a nossa família? Que família, Margarida? Não falamos um com o outro há meses. Dormimos em quartos separados e encontramo-nos apenas em eventos oficiais. Mas somos marido e mulher. Só no papel. Margarida sentou-se de repente na cama e começou a chorar. João, percebo que agi mal com aquela Helena, mas tive medo de te perder. Começaste a afastar-te de mim e ela estava lá todos os dias. Via como olhavas para ela. Podias ter falado comigo, esclarecido as coisas. Mas em vez disso, destruíste a vida de uma mulher inocente. Sei, gritou Margarida. E agora essa menina está aqui como uma lembrança viva do meu erro. João sentou-se ao lado dela. Margarida, está na hora de admitirmos honestamente, o nosso casamento acabou. Já há muito tempo. Ambos sabemos disso. Queres o divórcio? Acho que será melhor para todos. Ficarás com metade dos bens e poderás começar uma nova vida. E eu assumirei a responsabilidade pela Catarina. Margarida ficou em silêncio por um longo tempo, depois enxugou as lágrimas. Se o teste mostrar que ela é tua filha, sim? E se não for? Mesmo assim, não a abandonarei. Ela ficou completamente sozinha. É o meu dever para com a memória de Helena. Margarida assentiu. Está bem. Mas não posso viver na mesma casa com essa menina. Dói demasiado. Compreendo. Amanhã falaremos com os advogados. João levantou-se e dirigiu-se à porta. Mas Margarida deteve-o. João, eu amei-te mesmo. Em tempos. Sei. E eu a ti também, mas não foi suficiente. Conseguirás perdoar-me? João virou-se. Já perdoei. Mas esquecer nunca conseguirei. Na manhã seguinte, João acordou cedo. Lá fora chuviscava. Nuvens cinzentas cobriam o céu. Vestiu-se e desceu à sala de jantar, onde Catarina já tomava o pequeno almoço.
A menina estava vestida com um vestido simples que Ana lhe trouxera ontem. Pertencera à filha da empregada. Bom dia, disse João, sentando-se em frente. Bom dia, respondeu Catarina, barrando cuidadosamente manteiga no pão. E a sua esposa não toma o pequeno almoço? A Margarida. Não se sente bem. Toma o pequeno almoço no quarto. Na verdade, Margarida partira para Paris, para a casa da irmã, de manhã cedo, deixando um bilhete a dizer que não conseguia ficar em casa enquanto tudo não se resolvesse. Catarina, hoje vamos ao médico, disse João. Nada de grave. Apenas tirarão uma análise de sangue. Não dói? Não. Está bem, respondeu a menina calmamente. E depois podemos ir ver a avó? Ontem não estive em casa. Ela deve estar preocupada. João sentiu uma pontada de remorso. Estava tão absorvido pelas suas próprias emoções que se esquecera da mulher doente que esperava pela neta. Claro. Depois do médico, vamos logo ter com a avó. Uma hora depois, estavam numa clínica privada. O diretor do laboratório, colega de João do clube de negócios, realizou pessoalmente a colheita de sangue. Catarina nem sequer estremeceu quando a agulha entrou na veia. O resultado estará pronto em 3 horas, disse o médico. Eu mesmo ligo. João assentiu e pegou na mão de Catarina. Vamos ver a avó. A amadora recebeu-os com prédios monótonos e pátios sujos. Catarina indicou o caminho e, em breve, pararam em frente à entrada de um prédio de 9 andares, construído ainda nos tempos do Estado Novo. Aqui, disse Catarina. Terceiro andar, apartamento 47. A entrada cheirava a umidade. O elevador não funcionava, tiveram de subir a pé. Catarina tirou a chave e abriu a porta do apartamento T1. O que João viu chocou-o. O quarto estava limpo, mas miserável. Móveis velhos, linóleo gasto, cortinas de tecido barato nas janelas. Num canto, estava uma cama onde jazia uma mulher idosa. Avó, cheguei! Disse Catarina alegremente, correndo para a cama. Gabriela Santos era magra, pálida, com cabelos grisalhos ralos, mas os seus olhos eram vivos, inteligentes. Catarina, sussurrou ela, abraçando a neta. Estava tão preocupada. Onde estiveste? Em casa do tio João. Lembras-te, a mamã falou dele? Encontrei-o. Ele é muito bom. A velhinha levantou os olhos para João e observou-lhe o rosto. Então é o senhor João André? Sim, disse ele, aproximando-se. Olá, de Gabriela. A Helena falou-me de si. Disse que era um bom homem, que só a sua esposa é que era má. João baixou os olhos. Mesmo a morrer, Helena não lhe guardava rancor. Dona Gabriela, como está a sua saúde? Que saúde na minha idade, acenou a velhinha. O importante é que a Catarina não se perca. Eu não vou durar muito, e ela ainda é pequena. Não fales assim, avó, disse Catarina preocupada. Vais ficar boa. João olhou em redor. Na mesa havia embalagens de medicamentos, contas de serviços públicos, latas vazias de conservas. No frigorífico, para onde espreitou, não havia praticamente nada. Dona Gabriela, disse ele, quero ajudar-vos, a si e a Catarina. Vou transferir dinheiro para o tratamento, para comida. Não é preciso, respondeu a velhinha com orgulho. Não pedimos esmola. Não é esmola. É o meu dever para com a memória de Helena. E a Catarina? Ela pode mesmo ser sua filha? Possivelmente. Fizemos hoje a análise. Em breve saberemos. Gabriela olhou-o longamente e depois assentiu. Parece-se consigo. Os olhos são iguais. E o feitio teimoso, como o seu. Nesse momento, tocou o telefone de João. Era o médico da clínica. João André. O resultado está pronto. Positivo. A probabilidade de paternidade é de 99,9%. João fechou os olhos. Sabia que ouviria exatamente isto, mas mesmo assim a notícia abalou-o. Obrigado, disse ele e guardou o telemóvel. Catarina e a avó olhavam para ele com esperança. Catarina, disse ele, sentando-se ao lado dela na mesa. A análise mostrou que sou o teu pai.
A menina olhou-o em silêncio com os seus grandes olhos cinzentos, depois perguntou em voz baixa: A sério? A sério mesmo? Então a mamã não mentiu? Não mentiu. Catarina atirou-se-lhe inesperadamente ao pescoço. Papá! Tenho um papá! João abraçou a filha, sentindo as lágrimas a quererem saltar-lhe aos olhos. Gabriela também chorava, enxugando as lágrimas com um lenço. Helena, minha filha, sussurrava ela. Estás a ouvir? Aconteceu tudo como querias. Ela encontrou o pai. João percebeu que a sua vida mudara para sempre. Tinha uma filha. João estava sentado em casa no seu escritório, a olhar para a pilha de documentos na secretária. Pedido de divórcio, acordo de partilha de bens, documentos de tutela de Catarina. Em 2 dias, a sua vida mudara radicalmente. Margarida ainda estava em Paris, mas, através dos advogados, transmitira o seu consentimento para o divórcio. Não exigiu mais de metade dos bens, como ameaçara antes. Talvez o sentimento de culpa por Helena tivesse, afinal, prevalecido. Bateram à porta. Entrou Catarina, vestida com um vestido novo que Ana trouxera de manhã. A menina parecia descansada e feliz. Papá, posso entrar? João sorriu. Ainda não se habituara a esta palavra, mas soava maravilhosamente bem. Claro, Catarina, senta-te. Catarina sentou-se na poltrona em frente e olhou-o seriamente. Papá, quero falar consigo. Sobre o quê? Sobre a avó. Ela está muito mal. Ontem via-a tossir sangue. É preciso levá-la urgentemente ao médico. João assentiu. Ontem, quando estiveram na Amadora, ele também notara o estado grave de Gabriela. Já combinei com os médicos. Amanhã de manhã virá uma ambulância e levará a avó para a melhor clínica privada de Lisboa. E, entretanto, contratei uma assistente para ela 24 horas por dia. E ela vai aceitar? A avó é orgulhosa, não gosta que a ajudem? Diremos que é por ti que não consegues ficar tranquila enquanto não souberes que a avó está bem. Catarina assentiu. Está bem. E posso visitá-la todos os dias? Claro! E enquanto ela estiver em tratamento, viverás aqui comigo. E depois... João hesitou. Esta questão atormentara-o a noite toda. Catarina estava habituada a viver com a avó a cuidar dela. Para a menina, aquele era o seu mundo, a sua família. Catarina, e tu, o que queres? Ficar a viver aqui ou voltar para a avó? A menina ficou pensativa. E a avó também pode viver aqui? A sua casa é tão grande, há espaço suficiente. João ficou comovido. A criança não pensava no seu próprio conforto, mas na pessoa que lhe era próxima. Claro que pode. Quando a avó melhorar e sair do hospital, arranjaremos um quarto para ela no rés do chão, para não ter de subir escadas. Ah, sério? Alegrou-se Catarina. A avó vai gostar daqui, ela adora flores e o seu jardim é tão bonito. Então está combinado, viveremos todos juntos. Tu, eu e a avó Gabriela. E a sua esposa, a Margarida? João suspirou. Eu e a Margarida vamos divorciar-nos. Ela viverá separadamente. Por minha causa? Não, Catarina. Há muito tempo que percebemos que não somos compatíveis. Tu não tens nada a ver com isso. Catarina ficou em silêncio por um momento, depois perguntou com cautela. Papá, e agora ama-me? João levantou-se, aproximou-se da filha e abraçou-a. Amo-te muito. Mais do que tudo no mundo. E eu também o amo. E vou amar a sua mãe como se fosse minha avó. A minha mãe? Pois. Se o senhor é meu papá, então os seus pais são meus avós. João paralisou. Esquecera-se completamente dos pais. A mãe vivia no Porto. O pai morrera há 5 anos. A mãe perguntava frequentemente quando teria netos. E agora tinha uma neta de quem nem sequer sabia. Catarina, queres conhecer a avó Alice, a minha mãe? Quero muito. Ela é boa? Muito boa. Vai adorar-te logo. E ela não vai ficar zangada por não lhe terem falado de mim antes?
Talvez fique surpreendida no início, mas depois compreenderá. João pegou no telemóvel e ligou para a mãe. Alice Ferreira vivia sozinha num apartamento na Foz do Douro, queixando-se sempre de solidão. Mãe, olá, como estás? Joãozinho, meu filho, que bom que ligaste. Estava mesmo a pensar em ti. Mãe, preciso de te dizer uma coisa muito importante. O que aconteceu? Não estás doente? Não, mãe. Tenho uma filha. Fez-se silêncio do outro lado. O que disseste? Perguntou finalmente a mãe. Tenho uma filha. Tem 9 anos. Chama-se Catarina. É uma menina muito boa. João, enlouqueceste. De onde tens uma filha? João contou brevemente toda a história. A mãe ouviu em silêncio, suspirando de espanto de vez em quando. Então, durante tantos anos não soube que tinha uma neta, disse ela finally. Mãe, eu próprio só soube ontem. Meu Deus, e como está ela? Onde viveu todos estes anos? Com a avó materna. Viveram com muitas dificuldades. Mas a Catarina é uma menina inteligente, educada, bondosa. Joãozinho, trá-la ter comigo imediatamente. Quero ver a minha neta. Mãe, acalma-te. No fim de semana vamos ao Porto. Não, eu vou ter convosco. Amanhã mesmo. Não posso esperar mais. João sorriu. A mãe sempre fora impulsiva. Está bem, mãe, vem. A Catarina ficará contente por te conhecer. Desligando a chamada, olhou para a filha. A avó Alice vem amanhã. Quero muito ver-te. Ela não vai pensar que sou uma menina má? Porque não tenho muitos vestidos bonitos como as crianças ricas. João sentou-se ao lado de Catarina. Minha querida, as pessoas verdadeiras não olham para a roupa, mas para o coração. E tu tens o coração mais bondoso do mundo. A mamã também dizia isso. A mamã tinha razão. E sabes que mais? Amanhã vamos às compras e compramos-te tudo o que quiseres. Não porque precises de coisas caras, mas porque és minha filha e mereces o melhor. Catarina abraçou-o. Obrigada, papá. Mas não preciso de nada de especial. O mais importante é que a avó Gabriela melhore. João percebeu que a sua filha já aprendera a valorizar o essencial na vida. Aos 9 anos, era mais sábia do que muitos adultos. No dia seguinte, a casa dos Costa transformou-se. Ana passou a manhã a fazer bolos. Simão foi buscar Alice Ferreira e Catarina aprendeu a tocar piano. João observava a filha a tocar cuidadosamente nas teclas e não conseguia acreditar no que estava a acontecer. Ainda há uma semana, vivia numa casa vazia e fria com uma esposa que não amava. E agora ouvia-se riso de criança, cheirava a bolos caseiros, e pela primeira vez em muitos anos, a casa tornou-se verdadeiramente um lar. Às 14 chegou Alice Ferreira. A mulher de 70 anos, apesar da idade, estava animada e enérgica. Os cabelos grisalhos estavam cuidadosamente penteados, o rosto levemente maquilhado. Joãozinho, exclamou ela, abraçando o filho. Onde está a minha neta? Vou chamá-la, disse João e gritou. Catarina, vem conhecer a avó Alice. Catarina desceu as escadas, sorrindo timidamente. Estava com um vestido azul novo, meias brancas e sapatos pretos. Os cabelos estavam entrançados em 2 tranças. Alice Ferreira parou ao ver a neta. Depois, aproximou-se lentamente dela e agachou-se. Catarina, minha neta. Olá, avó Alice, disse Catarina em voz baixa. Ah, minha beleza, sussurrou Alice Ferreira abraçando a menina. Como te pareces com o teu pai em criança? Os mesmos olhos, o mesmo narizinho. Catarina abraçou cuidadosamente a nova avó. E não me vai ralhar por não me saber comportar numa casa rica? O que estás a dizer, meu sol? És lindamente educada. Vê-se que a tua mãe te amou e te ensinou boas maneiras. A mamãe dizia que o mais importante é ser boa. O resto aprende-se. Inteligente a tua mãe, disse Alice Ferreira, enxugando as lágrimas. Pena que não nos conhecemos em vida. João aproximou-se delas. Mãe, entra na sala.
A Ana preparou as tuas queijadas favoritas. Durante o chá, Alice Ferreira não tirava os olhos da neta. Catarina contava sobre a sua vida, sobre a mãe, sobre a avó Gabriela. Falava de forma simples, sem queixas, mas Alice Ferreira percebia pelo que esta criança passara. Catarina, e vais à escola? Perguntou ela. Ando na escola número 15, na Amadora, sou boa aluna. E que disciplinas gostas mais? Português e matemática. Gosto de português porque a mamã lia-me muito em voz alta, e matemática sai-me facilmente. João assentiu. Amanhã matriculamo-la numa boa escola privada aqui em Cascais. Podemos esperar primeiro que a avó Gabriela melhore? Quero que ela não se preocupe. Claro, minha querida. Alice Ferreira olhava para a neta com admiração. Joãozinho, que filha maravilhosa tens. Tão atenciosa, pensa nos outros. Foi a mãe dela que a educou assim, disse João. A Helena era uma mulher especial. Conta-me sobre ela. João ficou pensativo. O que podia contar sobre Helena? Conheceram-se apenas por 6 meses, mas isso foi suficiente para mudar a vida de ambos. A Helena era luminosa, bondosa, compreensiva, sábia. Trabalhava como empregada, mas era culta, licenciada em pedagogia. Simplesmente não havia trabalho bem remunerado na sua área. E por que é que não ficaram juntos? Perguntou Alice Ferreira. João olhou para Catarina. A menina ouvia atentamente. Eu era casado. E fui um cobarde. Não consegui admitir os meus sentimentos e lutar por ela. E agora arrepende-se. Todos os dias. Se tivesse agido de outra forma naquela altura, a Helena estaria viva e a Catarina teria crescido numa família completa. Catarina aproximou-se do pai e pegou-lhe na mão. Papá, não fique triste. A mamã dizia que tudo na vida acontece a seu tempo. Talvez precisássemos de passar por provações para nos tornarmos mais fortes. Alice Ferreira bateu palmas. Meu Deus, que menina sábia! Catarina, tens razão. Não se pode viver no passado. É preciso pensar no futuro. E que futuro teremos? Perguntou Catarina. João abraçou a filha. O mais feliz. Viveremos juntos, tu, eu e a avó Gabriela. Irás para uma boa escola, depois para a universidade, serás o que quiseres. E a avó Alice também estará conosco? Alice Ferreira riu-se. Catarina, eu vivo no Porto, mas agora virei visitar-vos muitas vezes. E tu virás visitar-me, mostrarei-te a livraria Lelo, os palácios, o Douro. Ah, sério? Alegrou-se Catarina. Nunca estive no Porto. Com certeza iremos. E por agora conta-me sobre a avó Gabriela. Como ela se sente? O rosto de Catarina ensombrou-se. Mal. Esta manhã levaram-na para o hospital. Os médicos disseram que precisa de ser operada. Não te preocupes, disse João. Nesta clínica trabalham os melhores médicos. A avó certamente será curada. E se não for? Perguntou Catarina em voz baixa. Será curada, disse Alice Ferreira com firmeza. Vês como tudo está a correr bem? O papai encontrou-te, eu apareci, então a avó Gabriela também ficará boa, vai correr tudo bem. Catarina assentiu, mas nos seus olhos ainda havia ansiedade. João percebeu que precisava de ir ao hospital para que a filha se convencesse de que a avó estava realmente melhor. À noite, quando Catarina foi dormir, João e a mãe ficaram na sala a falar sobre o futuro. Joãozinho, estou tão feliz por teres uma filha, disse Alice Ferreira. Tornaste-te outra pessoa, mais suave e mais sensível. A Catarina mudou a minha vida em 3 dias. Percebi que vivi mal todos estes anos. E como estão as coisas com o divórcio? Os advogados estão a tratar disso. A Margarida não está a dificultar, quer acabar tudo o mais rápido possível. E faz bem. Nunca foram compatíveis. Por que não me disseste isso antes? Alice Ferreira suspirou. Disse, mas não ouviste. Estavas apaixonado pela beleza e pelo estatuto dela. E agora percebo que beleza sem alma é vazio. O importante é que percebeste. E agora tens a oportunidade de construir uma família de verdade. A Catarina é uma criança especial. Ela trará-te felicidade.
João assentiu. Ele próprio sentia isso. Em 3 dias, a sua casa fria transformara-se num verdadeiro lar. E tudo graças a uma menina de 9 anos que viera ter com ele, com uma simples pergunta. Uma semana depois, na clínica, ficou claro que o estado de Gabriela era crítico. A operação correu bem, mas o organismo da mulher de 72 anos estava demasiado enfraquecido por anos de doenças e pobreza. João estava sentado no gabinete do médico-chefe a ouvir o prognóstico desanimador. João André, dizia o professor Matos, fizemos tudo o que era possível. Removemos o tumor, fizemos quimioterapia, mas as metástases espalharam-se demasiado. O máximo que podemos garantir são uns últimos meses confortáveis. Quanto tempo? 3, 4 meses. Talvez meio ano, com sorte. João baixou a cabeça. Como contar isto a Catarina? A menina ia ao hospital todos os dias, lia livros à avó, contava as novidades da escola. Doutor, é possível organizar cuidados em casa, na minha casa? Teoricamente, sim, seria necessária uma cuidadora, uma enfermeira, equipamento especial. Mas em casa ela estaria mais tranquila. Faça tudo o que for necessário. O dinheiro não importa. À noite, João reuniu coragem e falou com Catarina. Estavam sentados no jardim, num banco junto à fonte. O ar de outubro estava fresco. As folhas das árvores amareleciam. Catarina, preciso de te dizer a verdade sobre a avó Gabriela. A menina olhou-o com os seus olhos sérios. Eu sei. Ela está a morrer. Sim, João ficou surpreendido. Como sabes? Ontem ouvi o doutor a falar com a enfermeira. Pensavam que eu não percebia as palavras médicas, mas sou inteligente. E o que sentes? Catarina ficou em silêncio por um momento, a olhar para a água na fonte. Tristeza. Mas não estou surpreendida. A avó já estava doente há muito tempo. E quando a mamã morreu, a avó disse que também era a sua hora de ir ter com ela. Não estás zangada com o destino? Com Deus? Não. A mamãe ensinou-me que a morte não é o fim, mas uma passagem para outro mundo. Lá ela estará bem. João ficou maravilhado com a sabedoria da filha. Aos 9 anos, ela compreendia o que muitos adultos não aceitam a vida toda. Catarina, quero tirar a avó do hospital. Que os seus últimos meses sejam passados em casa conosco. A sério? Alegrou-se a menina. Ela ficará muito contente. A avó não gosta de hospitais. Amanhã organizamos transferência. Entretanto, vamos preparar o quarto para ela. Escolheram um quarto grande e luminoso no rés do chão, com acesso ao jardim. Catarina ajudou com entusiasmo a arrumar os móveis, a escolher as cortinas, a decorar o parapeito da janela com flores. Papá, podemos pôr aqui uma cadeira de balanço? A avó gosta de se baloiçar e tricotar. Claro! Amanhã compramos a cadeira mais confortável. E podemos pendurar fotografias da mamã para a avó não ter saudades? Com certeza. Catarina parou de repente e olhou para o pai. Papá, não se arrepende de me ter acolhido? Agora tem muitos problemas. O divórcio, a avó doente. Eu... João abraçou a filha. Catarina, és a melhor coisa que me aconteceu. E a sua esposa? A Margarida está zangada. A Margarida. Ela é outra pessoa. Precisa de outra vida. Sem filhos, sem problemas. E não tem pena dela? João ficou pensativo. Teria pena de Margarida? Em certo sentido, sim. Ela também fora vítima do seu casamento fracassado. Um pouco de pena. Mas percebo que assim é melhor para todos. A mamã dizia que às vezes as pessoas se separam não porque são más, mas porque são diferentes. Como peças de um puzzle que não encaixam. A tua mãe era muito sábia. E nós encaixamos um no outro? João sorriu. Encaixamos perfeitamente. És o meu sangue. No dia seguinte, Gabriela foi transferida para a casa dos Costa. A velhinha estava fraca, mas feliz. Instalaram-na no quarto preparado, contrataram uma enfermeira cuidadora, instalaram todo o equipamento médico necessário. Catarina! Sussurrava a avó deitada na cama confortável.
Que pai tão bom tens! E que casa tão bonita! Não é, avó? Gostas daqui? Gosto muito, especialmente das flores lá fora. Toda a vida sonhei com um jardim assim. João entrou para ver a doente. Dona Gabriela, como se sente? Melhor é impossível, sorriu fracamente a velhinha. Obrigada por tudo. Agora estou tranquila, sei que a Catarina está em boas mãos. Posso partir em paz. Não pense em coisas tristes. Pense em como vamos viver daqui para frente. Eu sei que me resta pouco tempo, mas não é assustador. O importante é que consegui ver a Catarina feliz, e sei que ela ficará bem quando eu me for. Na noite daquele dia, Margarida ligou de Paris. A sua voz soava calma, até aliviada. João, os advogados dizem que os documentos estão prontos. Podemos assinar. Está bem. Quando voltas? Na próxima semana, mas por pouco tempo. A Vera convidou-me a ficar em Paris. Aqui é mais tranquilo. Compreendo. Margarida, quero que saibas. Não te guardo rancor. Margarida fez uma pausa. Obrigada, e eu também já não estou zangada. Simplesmente não éramos as pessoas certas um para o outro. Sim, mas isso não significa que sejamos maus. João, como está a menina? Habituou-se. Sim, é uma criança maravilhosa. Diz-lhe que lhe desejo felicidades. Direi. Depois da conversa, João percebeu que a página da sua vida passada estava definitivamente virada. À frente havia algo novo, desconhecido, mas certamente melhor. O divórcio foi formalizado nos primeiros dias de novembro. Margarida veio a Lisboa por um dia, assinou os documentos e voou de volta para Paris. No encontro, foram educados e calmos, duas pessoas que perceberam o erro e decidiram corrigi-lo. Catarina, num mês a viver em casa do pai, floresceu. Matriculou-se na escola privada em Cascais, teve aulas de música, aprendeu francês. Mas passava a maior parte do tempo com a avó Gabriela. A velhinha enfraquecia a cada dia, mas tentava não o mostrar à neta. Sentavam-se no jardim quando o tempo permitia, liam livros, tricotavam. Gabriela contava histórias sobre a mãe. Alice Ferreira vinha mesmo todos os fins de semana. As duas avós tornaram-se amigas e sentavam-se frequentemente juntas, a discutir a educação de Catarina e a fazer planos para o futuro. Alice, dizia Gabriela, eu não chegarei à primavera. Prometa-me que amará a Catarina como se fosse sua neta. Ela é uma criança muito boa e confiante. Claro que amarei, respondia Alice Ferreira. Ela já faz parte da nossa família. E ensine-a a ser forte. A vida nem sempre será fácil. Ensinarei. Mas ela tem bom caráter, superará quaisquer dificuldades. João observava estas conversas e percebia. A sua filha crescia numa atmosfera de amor e sabedoria. Duas mulheres idosas transmitiam-lhe a experiência de gerações, ensinavam-na a ser humana. No final de novembro, Catarina tornou-se oficialmente Catarina Costa. Agora somos uma família de verdade, disse ela, examinando o novo documento. Éramos uma família desde o momento em que nos encontramos, respondeu João. Dezembro trouxe um agravamento do estado de Gabriela. Quase não se levantava da cama, dormia muito, mas quando estava consciente pedia a Catarina para lhe ler em voz alta ou simplesmente sentar-se ao seu lado. Catarina, sussurrou ela uma noite, lembras-te do que a mamã te disse sobre os anjos da guarda? Lembro. A mamã disse que cada pessoa tem um anjo que a protege. Pois bem, em breve serei o teu anjo. Olharei por ti do céu e proteger-te-ei. Avó, não diga isso, chorou Catarina. Não chores, minha querida, não é assustador. Vou encontrar-me com a mamã, estaremos juntas, e tu vive com o papá, estuda, alegra-te com a vida. Gabriela Santos morreu durante o sono, na madrugada de 21 de dezembro. Catarina encontrou-a quando foi desejar-lhe bom dia. A velhinha jazia com um rosto sereno como se estivesse apenas a dormir. João abraçou a filha em prantos. Ela não sofreu, minha querida. Partiu tranquilamente durante o sono. Mas estou tão triste, soluçava Catarina. Agora não tenho nem a mamã nem a avó Gabriela.
Tens a mim e a avó Alice, e a memória da mamã e da avó Gabriela. Elas estarão sempre contigo. O funeral decorreu discretamente num círculo restrito. João enterrou Gabriela ao lado de Helena no cemitério. Na lápide gravaram a amada mãe e avó. Após o funeral, Catarina tornou-se mais silenciosa, pensativa, mas não se deixou abater. Continuou a estudar, a ter aulas de música, a ajudar em casa. Na véspera de Ano Novo, estavam sentados junto à lareira. João, Catarina e Alice Ferreira, que viera passar as festas. A casa cheirava a pinho e tangerinas, tocava música suave. Papá, disse Catarina, no próximo ano seremos felizes? Com certeza seremos, respondeu João. Temos o mais importante, amamo-nos uns aos outros. E não tem saudades da vida de antes? Sem mim era mais tranquilo. João abraçou a filha. Catarina, antes de te conhecer, eu não vivia, existia, ensinaste-me a ser pai. E agora não tenho medo, disse Catarina. Sei que, aconteça o que acontecer, não me abandonará. Nunca te abandonarei, prometo. Alice Ferreira olhava para eles e sorria. O seu filho finalmente tornara-se feliz e a neta crescia uma menina inteligente, bondosa e forte. À meia-noite, celebraram o Ano Novo. João pediu um desejo: que estivessem sempre juntos e saudáveis. Catarina desejou que a mamã e a avó Gabriela vissem do céu como eles eram felizes. E lá fora começava uma nova vida para uma nova família. Março trouxe o primeiro calor e mudanças importantes na vida da família Costa. Catarina ia muito bem na nova escola. Fizera amigos entre os colegas. João, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se verdadeiramente feliz. Num desses dias de primavera, estava sentado no escritório a rever papéis de negócios quando Catarina entrou. Estava de uniforme escolar, os cabelos entrançados. Em 6 meses, a filha crescera visivelmente e tornara-se mais confiante. Papá, podemos conversar? Claro, senta-te. Ele pôs os documentos de lado. Catarina sentou-se na sua poltrona favorita em frente à secretária. Na minha turma da escola antiga, estuda uma menina, a Maria. Somos amigas. A mãe dela está doente como a avó Gabriela estava. João ficou impressionado com a maturidade do pensamento da filha. E queres ajudá-las? Eu não consigo. E você? Sim. Precisam de dinheiro para uma operação, disse Catarina. Quanto precisam? 150 mil euros. É muito para elas. Mas para nós não é tão assustador, pois não? João sorriu. Catarina já falava como nós, sentia-se parte do negócio familiar. Tens razão. Amanhã mesmo transferimos o dinheiro. E proponho também criarmos uma fundação de caridade para casos como este. O que achas? Catarina ficou pensativa. E como chamaremos a nossa fundação? Anjos da Esperança, em homenagem à tua mãe, à avó Gabriela e a todas as pessoas boas que ajudam os outros. Um nome maravilhoso. À noite estavam sentados na sala quando o telefone tocou. Era Alice Ferreira, do Porto. Joãozinho tem uma notícia para vocês. Uma boa notícia. Qual, mãe? Conheci uma mulher maravilhosa, a Ana Vieira Marques. É psicóloga infantil, muito bondosa e inteligente. Acho que se dariam bem. João ficou tenso. A mãe estava claramente a insinuar a possibilidade de uma nova relação. Mãe, não estou para isso agora. Joãozinho, tens 42 anos. Não podes ficar sozinho a vida toda. Não estou sozinho, tenho a Catarina. A Catarina está a crescer. Terá a sua própria vida. E tu precisas de uma companheira. Catarina, que ouvia a conversa, aproximou-se do pai. Papá, posso falar com a avó Alice? João passou-lhe o telefone. Avó Alice, é a Catarina. Não precisa de procurar ninguém para o papá. Estamos bem assim os dois. E se o papá quiser casar, que encontre ele mesmo uma tia boa. Alice Ferreira riu-se. Está bem, netinha, não me meto. Depois da conversa, João olhou para a filha. E tu? O que achas? Talvez devesse mesmo encontrar uma nova esposa? Catarina pensou seriamente.
Se encontrar uma que ame não só a si, mas também a mim, então pode ser. Mas por enquanto não se apresse. Gosto de sermos uma família de 2 pessoas. Está bem, não me apressarei. Uma semana depois, aconteceu um evento que mostrou a João o quanto a sua filha mudara. Houve um incidente desagradável na escola. Um colega de Catarina, rapaz de uma família muito rica, importunava crianças de famílias menos abastadas. Catarina defendeu uma menina, a Vera. O rapaz empurrou Catarina, ela caiu e arranhou o joelho. Mas não chorou, disse ao agressor. És mal educado. As pessoas de verdade não magoam os mais fracos. A professora contou isto a João quando ele foi buscar a filha à escola. A Catarina comportou-se com muita dignidade, dizia Ana Marques. Não lutou, não chorou, apenas defendeu a amiga. João orgulhava-se da filha. Ela aprendera a ser forte sem perder a bondade. Catarina, disse ele a caminho de casa, fizeste muito bem, agiste corretamente. A mamãe ensinou-me a defender os fracos. Dizia que é dever das pessoas fortes. E tu consideras-te forte agora? Sim, tenho um papá, a avó Alice, uma boa escola, então devo ajudar os mais fracos. À noite, João pensou longamente nas palavras da filha. Catarina crescia com os valores certos. Compreendia a responsabilidade que a riqueza trazia. Helena educara uma criança maravilhosa. Nos fins de semana foram ao cemitério as campas de Helena e Gabriela. Catarina trouxe as primeiras flores da primavera, tulipas e narcisos. Mamã, avó Gabriela, dizia ela baixinho, junto ao monumento, estamos todos bem? O papá ama-me muito, estou a ir bem na escola. E ajudamos outras crianças como vocês ensinaram. João estava ao lado, com a mão no ombro da filha. Ele também falava mentalmente com Helena, agradecendo-lhe pelo presente, por esta menina maravilhosa que mudara a sua vida. Perdoa-me, Helena, sussurrava ele. Perdoa-me por não ter estado ao teu lado quando precisaste de mim, mas prometo, a Catarina será feliz. Farei tudo para que ela se orgulhe da sua mãe. Quando saíam do cemitério, Catarina pegou na mão do pai. Papá, achas que a mamã nos vê do céu? Tenho a certeza que vê. E orgulha-se de ti. E a avó Gabriela? A avó Gabriela também. Ambas estão felizes por teres encontrado uma família. Então eu também estou feliz, sorriu Catarina. Caminhavam pela alameda do cemitério e João pensava em como os destinos se entrelaçam de forma caprichosa. Há 10 anos cometeram um erro que destruíra a vida de Helena. Mas esse mesmo erro levou ao nascimento de Catarina, a pessoa mais querida da sua vida. Talvez tudo aconteça mesmo a seu tempo. Talvez fosse preciso passar pela dor e pelas perdas para encontrar a verdadeira felicidade. No verão, Catarina, com 10 anos, passou-o num novo acampamento de verão para crianças de famílias abastadas. João, a princípio, não queria deixar a filha ir, mas ela própria pediu, queria aprender a ser independente. Papá, dizia ela antes de partir, preciso de perceber se consigo viver sem si pelo menos um mês. Talvez seja demasiado mimada. Não és mimada, minha querida. És a menina mais inteligente e independente que conheço. Mesmo assim, quero testar-me. Todas as noites falavam ao telefone. Catarina contava sobre os novos amigos, as atividades, as suas pequenas vitórias e fracassos. Hoje fomos a uma caminhada, contava ela. Carreguei a mochila até ao fim, embora fosse pesada. A Alice do nosso grupo chorou e quis voltar. E o que fizeste? Ajudei-a a carregar a mochila, à vez. A monitora disse que sou uma verdadeira amiga. Agiste corretamente. Os fortes devem ajudar os fracos. Foi a mamã que me ensinou. Uma semana depois, a monitora do acampamento ligou a João. João André. A sua filha é uma criança especial. Tornou-se líder no grupo. Não porque manda, mas porque se preocupa com os outros. Em que sentido? A Catarina ajuda as crianças mais novas, apoia aqueles que sentem saudades de casa. Ontem deu o seu rebuçado a uma menina que se esquecera dos doces em casa. Disse, eu tenho muitos doces em casa, e tu agora não tens. João sorriu.
A filha estava mesmo a crescer como uma pessoa de verdade. Quando Catarina regressou do acampamento no final de julho, estava bronzeada, mais forte e ainda mais confiante. Papá, percebi uma coisa importante, disse ela na primeira noite. Qual? Nem todas as crianças ricas são felizes. Algumas são muito solitárias, embora tenham tudo. Conta-me mais. No acampamento havia uma menina, a Alina. Os pais dela são muito ricos, mas estão sempre a trabalhar ou a viajar sem ela. A Alina chorava todas as noites, dizia que ninguém gostava dela. E o que fizeste? Fiz amizade com ela. Contei-lhe como vivia com a mamãe e a avó Gabriela. Éramos pobres, mas felizes, porque nos amávamos. João abraçou a filha. És muito esperta. O dinheiro não pode substituir o amor. Sim, e percebi que tenho muita sorte. Tenho um papá que me ama, a avó Alice, a memória da mamã e da avó Gabriela. E algumas crianças só têm dinheiro. Em agosto aconteceu um evento que fortaleceu ainda mais a ligação entre pai e filha. João apanhou uma gripe e esteve vários dias de cama com febre alta. Catarina transformou-se numa pequena enfermeira. Preparava-lhe chá com mel, trazia-lhe medicamentos, lia-lhe em voz alta quando ele não conseguia adormecer. Minha querida, dizia ele com voz fraca, não precisas de cuidar tanto de mim. És uma criança. Papá, quando a mamãe estava doente, eu também cuidava dela. E quando a avó Gabriela estava doente, também ajudava. É normal cuidarmos daqueles que amamos. Mas podes ficar doente. Não tenho medo. O importante é que melhore. No final da semana, João recuperou, mas guardou aqueles dias para sempre. A sua filha mostrara que sabia não só receber cuidado, mas também dá-lo. Catarina, disse ele quando se levantou da cama. Obrigado. És uma verdadeira filha. E você é um verdadeiro papá. Mesmo doente, preocupava-se mais comigo do que consigo. No final do verão, receberam uma carta de agradecimento da família de Maria, antiga colega de Catarina, cuja mãe eles tinham ajudado a pagar na operação. Caros João André e Catarina, escrevia a mãe de Maria. A operação correu bem. Os médicos dizem que recuperarei totalmente. Obrigada por me terem dado a vida. A Maria fala de vocês todos os dias. Nunca esqueceremos a vossa bondade. Catarina lia a carta e irradiava de felicidade. Papá, ajudamos mesmo. A mãe da Maria vai viver. Sim, minha querida. Salvamos uma pessoa. Então a nossa Fundação Anjos da Esperança está a funcionar corretamente. Funciona excelentemente. Podes orgulhar-te. E podemos ajudar mais alguém? Claro. Mas lembra-te, ajudamos não para que nos agradeçam, mas porque é o correto. Compreendo. A mamãe dizia, o bem deve ser feito em silêncio sem alarde. No início de setembro, quando Catarina começou a escola, foi ter com o pai com uma nova ideia. Papá, e se construíssemos um infantário para crianças pobres? Gratuito. Para quê? Pensei na mamã. Ela não conseguiu arranjar trabalho na sua área porque não tinha com quem me deixar. Os infantários são caros e os públicos são poucos. João ficou maravilhado. A filha pensava nos problemas da sociedade e procurava formas de os resolver. É uma excelente ideia, Catarina. Encontraremos um local adequado e construiremos o melhor infantário. A sério? E podemos dar-lhe o nome da mamã? Infantário Helena Santos? Com certeza, chamaremos assim. Catarina abraçou o pai. Então a mamã saberá que é lembrada e que ajuda outras crianças mesmo depois da morte. João percebeu que a sua filha crescia não apenas como uma pessoa inteligente e bondosa, mas também como uma cidadã socialmente responsável. Helena incutira nela as bases corretas e agora essas qualidades desenvolviam-se e fortaleciam-se. À noite, enquanto Catarina fazia os trabalhos de casa, João estava sentado no escritório a pensar no futuro. A sua filha tornar-se-ia uma digna continuadora do negócio familiar. Mas, acima de tudo, tornar-se-ia uma boa pessoa, que tornaria o mundo melhor. E esse era o verdadeiro sucesso na educação. O tempo passou. Catarina já estava no 7º ano. Nesse tempo,
muita coisa mudou. A Fundação Anjos da Esperança já ajudara 15 famílias. O infantário Helena Santos acolheu os primeiros alunos. E a própria Catarina transformara-se de uma menina pequena numa verdadeira adolescente. Num dia de outubro, João estava no seu escritório quando a filha entrou. Catarina crescera visivelmente e tornara-se mais séria e pensativa. Papá, preciso de falar consigo sobre um assunto importante. Estou a ouvir, minha querida. Catarina sentou-se na sua poltrona favorita e olhou o pai diretamente nos olhos. Quero saber toda a verdade sobre o que aconteceu entre si e a mamã. João ficou tenso. Há muito que esperava esta conversa, mas esperava que a filha crescesse mais um pouco. O que queres saber exatamente? Tudo. Como conheceu a mamã? O que houve entre vocês? Por que é que ela se foi embora? Por que não lhe falou de mim antes? João suspirou. Catarina tinha o direito de saber a verdade sobre a sua origem. Está bem. Mas estás preparada para ouvir que o teu pai cometeu muitos erros? Estou. Já não sou uma menina pequena. João contou tudo. Sobre o seu casamento fracassado com Margarida, sobre como Helena veio trabalhar como empregada, sobre aquela noite em que algo aconteceu entre eles, sobre a armadilha da pulseira, sobre o despedimento de Helena. Catarina ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando o pai terminou, ela ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Então eu nasci por acaso? Perguntou ela finalmente. Não, minha querida. Nasceste do amor. Eu não percebi isso na altura, mas agora sei. Amei a tua mãe. E ela a si. Acho que sim, senão não me teria nomeado como teu pai e não te teria enviado a mim. E por que é que a mamã não lhe falou de mim antes? Por que esperou até a morte? João ficou pensativo. Provavelmente tinha medo de destruir a minha família. Ou pensou que eu não acreditaria nela. Ou talvez fosse apenas orgulho a impedi-la. Que pena, disse Catarina em voz baixa. Podíamos ter sido uma família mais cedo. A mamãe estaria viva. Sim, que pena. Foi o meu grande erro. Mas não o único, perguntou Catarina inesperadamente. O que queres dizer? Papá, já não sou uma criança. Vejo que está sozinho, damo-nos bem juntos, mas precisa de uma esposa. João ficou surpreendido com a franqueza da filha. Catarina, eu tenho-te a ti. Não preciso de mais ninguém. Não é verdade. Vejo muitas vezes como fica triste à noite, acha que não reparo? E não terás ciúme se eu arranjar uma nova esposa? Catarina pensou. Terei no início. Mas se ela for boa e amar não só a si, mas também a mim, habituo-me. E se eu não amar ninguém? Vai amar. Só precisa de abrir o coração. João ficou maravilhado com a sabedoria da sua filha de 12 anos. Ela tinha razão, sentia-se realmente solitário. Catarina crescia, tinha os seus próprios interesses, amigas, e ele ficava sozinho com os seus pensamentos e memórias. Está bem, disse ele. Se encontrar uma mulher adequada, apresento-te. Combinado. E agora quero perguntar outra coisa. O quê? Sobre o futuro. O que quer que eu seja? João ficou pensativo. Nunca forçara a filha a nada. Queria que ela escolhesse o seu próprio caminho. E tu, o que queres? Ainda não sei, mas acho que gosto de ajudar as pessoas através da nossa fundação. Talvez possa fazer este trabalho melhor. É uma ideia maravilhosa. Mas tens tempo para pensar. Sim, e por enquanto, quero trabalhar mais na nossa fundação. Não apenas sugerir a quem ajudar, mas tratar dos assuntos. Tens a certeza? É uma grande responsabilidade. Tenho. Faço 13 anos este ano. Está na hora de aprender a ser adulta. João assentiu. A filha Guilherme estava mesmo a crescer, a tornar-se independente. Estava na hora de lhe dar mais liberdade e responsabilidade. Uma semana depois aconteceu um evento que mudou os planos da família. Na escola apareceu uma nova professora de inglês, Ana Vieira Marques, uma jovem mulher de 35 anos,
com um caráter bondoso e suave. Catarina chegou a casa radiante. Papá, temos uma professora nova. É muito bonita e simpática. E diz que antes trabalhava como psicóloga infantil. Interessante, respondeu João com indiferença. E ela está sozinha, sem marido. Diz que não teve sorte na vida pessoal. João levantou a cabeça. Catarina, o que estás a insinuar? Nada, respondeu a filha inocentemente. Estou só a contar as novidades da escola. Mas alguns dias depois, Catarina arranjou acidentalmente um encontro entre o pai e Ana Marques. Esqueceu-se propositadamente de um caderno na escola e pediu ao pai para ir buscá-lo, pois no dia seguinte tinha um teste e precisava de se preparar. Quando João chegou à escola, na sala estava apenas Ana Marques. Corrigia cadernos à luz de um candeeiro de secretária. Desculpe, disse João entrando na sala. Sou o pai da Catarina Costa. Ela esqueceu-se de um caderno. Ana Marques levantou a cabeça e João viu olhos cinzentos, um sorriso suave, uma beleza simples, sem maquilhagem nem joias. Entre, disse ela. A Catarina esqueceu-se mesmo do caderno. É uma menina muito responsável. Preocupa-se com cada tarefa. Sim, ela é assim, leva tudo muito a peito. Começaram a conversar. Ana Marques contou que se mudara para Lisboa de Coimbra, onde trabalhara com crianças difíceis. Sonhava criar a sua própria metodologia de ensino. E por que decidiu mudar de profissão? Perguntou-te. Perguntou João. Não mudar, mas expandir. Um professor também trabalha com a psicologia infantil, apenas num formato diferente. João ouvia-a e percebia. Esta mulher era realmente especial. Simples, sincera, inteligente, nada parecida com Margarida e a sua elegância ostensiva. Quando chegou a casa, Catarina olhou-o atentamente. Então, gostou da Ana Marques? Catarina, foste tu que armaste tudo? Talvez, sorriu a filha. Mas eu não disse? Precisa de uma boa esposa. João abanou a cabeça, mas não estava zangado. A filha preocupava-se com a sua felicidade, e isso era comovente. João e Ana Marques começaram a encontrar-se em novembro. No início, eram conversas casuais na escola, quando João ia buscar Catarina. Depois, passeios juntos, idas ao teatro, jantares tranquilos em pequenos restaurantes. Ana era o oposto total de Margarida. Onde a ex-mulher era calculista e fria, Ana era calorosa e sincera. Onde Margarida exigia luxo, Ana valorizava as alegrias simples da vida. Sabe, dizia ela a João durante um dos seus passeios pelo parque outonal. Nunca percebi as pessoas que medem a felicidade em dinheiro? Para mim, felicidade é quando as crianças na aula percebem um tema complicado. Quando ajudas a resolver o problema de alguém. E o bem-estar material não é assim tão importante. É importante, mas não é o principal. O principal é ter a oportunidade de fazer o que se ama e ajudar os outros. João ouvia-a e percebia. Estava a apaixonar-se. Pela primeira vez em muitos anos, sentia o que sentira em tempos com Helena. Paz, compreensão, o desejo de proteger e cuidar. Catarina observava o desenvolvimento da relação do pai com um entusiasmo indisfarçado. Papá está diferente, dizia ela. Mais alegre. Achas? Tenho a certeza. E a Ana Marques também mudou. Ficou mais luminosa, talvez? E não tem ciúmes? Um bocadinho, confessou Catarina honestamente. Mas percebo que é o correto. Vocês devem ser felizes. Em dezembro, João decidiu ter uma conversa séria com Ana. Estavam sentados no seu escritório em casa. Catarina estava em casa de uma amiga. Ana, preciso de lhe dizer uma coisa. Estou a ouvir, respondeu ela em voz baixa. Amo-te. Ana corou e baixou os olhos. Também te amo, João. Queres ser minha esposa? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, depois levantou a cabeça. Quero, mas tenho uma condição. Qual? Quero que a Catarina concorde. A opinião dela é importante para mim. Ela já concordou. Foi ela que nos apresentou de propósito. Uma coisa é apresentar, outra é aceitar. Quero ouvir dela pessoalmente. Quando Catarina regressou à casa,
Os três sentaram-se na sala. João pegou na mão da filha. Catarina, quero casar com a Ana Marques. O que achas disso? Catarina olhou seriamente para Ana. E vai amar-me como se fosse sua filha? Vou, respondeu Ana sem hesitar. És uma menina maravilhosa, e fico feliz por me tornar tua mãe. E não vai tentar substituir a minha mãe verdadeira? Nunca. Tive uma mãe maravilhosa que te amou muito. Serei apenas mais uma pessoa que te ama. Catarina assentiu. Então concordo. O papá precisa de uma esposa e eu de uma mãe. Seremos uma família unida. Casaram em fevereiro, discretamente, apenas no círculo dos mais próximos. Veio Alice Ferreira, que gostou imediatamente de Ana. Estiveram presentes alguns amigos de João e colegas de Ana da escola. Catarina foi a principal dama de honor. De vestido branco e com um ramo de flores, parecia já uma adulta. Ana Marques, disse ela solenemente durante a cerimônia. Agora é minha mãe. Prometo ser uma boa filha. E eu prometo ser uma boa mãe, respondeu Ana, abraçando a menina. Após o casamento, Ana mudou-se para a casa dos Costa. Não mudou nada radicalmente, apenas acrescentou aconchego. Flores frescas, novas fotografias de família, mantas quentes. Catarina, disse ela na primeira noite, esta é agora a nossa casa comum. Se não gostares de alguma coisa, diz, por favor. Gosto de tudo, respondeu Catarina. Só posso pedir uma coisa. Claro. Posso chamá-la amanhã. Claro, Catarina. Como te sentires mais confortável. E mais uma coisa. Podemos tratar juntas da fundação? Você é psicóloga. Sabe como ajudar as crianças. Ana sorriu. Com todo o gosto. Acho que faremos muito bem. A vida na nova família desenrolava-se de forma surpreendentemente harmoniosa. Ana revelou-se não só uma esposa e mãe amorosa, mas também uma parceira confiável na atividade de caridade. A sua experiência psicológica ajudou a fundação a trabalhar de forma mais eficaz. No verão, quando Catarina fez 13 anos, a família foi de férias para o Algarve. Foi a primeira viagem deles, os três, e todos estavam um pouco ansiosos. As férias correram maravilhosamente bem. Passearam pela marginal, nadaram no mar, fizeram excursões. João via como a ligação entre Ana e Catarina se fortalecia. A filha contava à nova mãe sobre os seus planos, sonhos, partilhava segredos. Mãe Ana, disse Catarina uma noite quando estavam sentados na varanda do hotel. Quer ter os seus próprios filhos. Ana ficou pensativa. Quero, mas primeiro quero ser uma boa mãe para ti. E se tiver um filho, não me vai amar menos? Não, Catarina. O amor não se divide, multiplica-se. E o papá? João abraçou ambas. Catarina, és a minha primeira e mais amada filha. Ninguém ocupará o teu lugar no meu coração. Então não me importo de ter um irmãozinho ou irmãzinha, declarou Catarina seriamente. Serei a melhor irmã mais velha. Um ano depois, quando Catarina já estava no 8º ano, ela realmente ganhou um irmão mais novo, o Alex. O parto correu bem e Ana recuperou rapidamente. Catarina ficou encantada com o bebê, ajudava a dar banho, a alimentar, brincava com ele, lia-lhe histórias. Papá, dizia ela, segurando o irmão ao colo, ele é tão pequeno e indefeso, vou protegê-lo a vida toda. E se ele fizer birra, mesmo assim vou amá-lo, é meu irmão. João olhava para a filha e percebia. Ela crescera uma verdadeira menina de família. Sabia amar, cuidar, ser responsável. Passaram mais 3 anos. Catarina fez 16 anos. Estava no 10º ano e preparava-se para entrar na universidade. Alex crescera, tornara-se um menino alegre de 3 anos, muito parecido com o pai. A família vivia unida e feliz. A Fundação Anjos da Esperança já ajudara mais de 100 famílias. O infantário Helena Santos tornara-se um dos melhores da região. Ana geria os projetos de caridade. Num dia de outono, Catarina foi ter com o pai com uma proposta. Papá, quero ir à Amadora ver onde eu e a mamã vivíamos. Para quê, minha querida? Só quero ver as minhas raízes.
lembrar-me de onde vim. João compreendeu o desejo da filha. Ela tinha o direito de não esquecer a sua história. Foram ao local antigo num sábado de manhã. A casa não mudara. O mesmo prédio de 9 andares, o mesmo pátio sujo. Apenas a entrada fora reparada. Vivíamos aqui, disse Catarina em voz baixa, parada em frente à entrada familiar. No apartamento 47. Queres subir? Não, agora vivem lá estranhos. Só queria ver. Ficaram alguns minutos em silêncio. Catarina olhava para as janelas do seu andar, a recordar a infância. Papá, e se a mamã não tivesse morrido, teríamos continuado a viver aqui? Não sei, minha querida. Não tenho pena de nos termos mudado. Mas tenho pena que a mamã não tenha visto como me tornei. Ela vê, com certeza vê. Depois foram ao cemitério. As campas de Helena e Gabriela estavam bem cuidadas. João contratara um serviço especial que tratava disso. Catarina colocou flores e sentou-se no banco ao lado. Mamã, a avó Gabriela, dizia ela baixinho junto ao monumento. Estamos todos bem. O papá ama-me muito, estou a ir bem na escola. E ajudamos outras crianças como vocês ensinaram. Construímos um infantário, demo-lhe o teu nome, mamã. Em breve entrarei na universidade. Estudarei psicologia e gestão. Quero continuar o trabalho do papá e da fundação. Catarina fez uma pausa, depois continuou. E percebi mais uma coisa importante. Não foi em vão que me enviaram ao papá. Encontramo-nos exatamente quando era preciso. O papá tornou-se uma boa pessoa. E eu, uma menina feliz. João aproximou-se da filha e abraçou-a. Catarina, tens razão. Tudo aconteceu a seu tempo. Sabe o que é mais surpreendente? Disse Catarina, enxugando as lágrimas. Sou grata ao destino por tudo. Pela infância difícil e pelo nosso encontro. Se tudo tivesse sido diferente, eu seria outra pessoa. À noite, em casa, Catarina sentou-se à secretária e começou a escrever. João espreitou 1 hora depois. O que estás a escrever? A história da nossa família. Quero que o Alex, quando crescer, saiba sobre a mamã Helena e a avó Gabriela, para que perceba de onde viemos. Boa ideia. Escreve, minha querida. Vai sair uma boa história. Tarde da noite, quando todos já dormiam, João estava sentado no escritório a pensar nos anos passados. Há 7 anos, uma menina pequena viera ter com ele com uma simples pergunta. O senhor não precisa de uma filha? E mudara toda a sua vida. Encontrara não apenas uma filha, encontrara o sentido da vida, o amor verdadeiro, a compreensão do que era a felicidade. Catarina ensinara-o a ser humano. E agora, essa menina crescera e tornara-se uma jovem maravilhosa. Inteligente, bondosa, forte. Continuava o trabalho da mãe, ajudava as pessoas, tornava o mundo melhor. E era feliz. João aproximou-se da janela e olhou para o céu estrelado. Algures lá estavam Helena e Gabriela. Viam que os seus esforços não foram em vão. Catarina tornara-se exatamente a pessoa que elas queriam que ela fosse. Obrigado, Helena, disse ele baixinho para o céu. Obrigado pela nossa filha, por a teres ensinado a amar e a ser forte, por a teres enviado a mim quando ambos precisávamos. E no quarto das crianças dormia pacificamente Alex, sem sequer suspeitar da história maravilhosa por trás do surgimento da sua família. Mas um dia Catarina contar-lhe-ia. Contar-lhe-ia como uma menina pequena encontrou um pai. E um homem perdido encontrou o sentido da vida. O círculo fechou-se. A história, que começara com a pergunta chocante de uma criança, transformou-se numa narrativa sobre o amor verdadeiro e a conquista da felicidade familiar. 10 anos depois, Catarina Costa tornou-se uma das filantropas mais conhecidas de Portugal. A Fundação Anjos da Esperança ajudara milhares de famílias. O seu livro, A Filha que Era Preciso, tornou-se um best-seller e ajudou muitas pessoas a encontrarem-se.
Alex cresceu um rapaz bondoso e inteligente que se orgulhava da sua irmã mais velha e a ajudava nas atividades de caridade. E no cemitério dos arredores, todos os anos, no aniversário de Helena Santos, reunia-se uma grande família unida: João, Ana, Catarina, Alex e os seus filhos. Traziam flores e contavam como viviam, como continuavam a obra do bem, iniciada em tempos por uma mulher simples que educara uma filha maravilhosa.